Olá, boa tarde, como é que vai vocês? Tudo bem? Aqui quem fala é Jailton Bastos, também conhecido como JB na Plani Brookers. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui no canal Brookers.net. Hoje, no nosso 6º episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que você tem a ver, tudo que você já tem visto no nosso podcast de mercado imobiliário. Vamos falar sobre financiamento, vamos falar sobre lançamentos, vamos falar sobre o Minha Casa Minha Vida Faixa 4 que está acontecendo. Ainda não foi definido pelo governo todas as regras, mas já foi anunciado que vai acontecer este ano. Vamos falar de tendências do mercado imobiliário para 2025, o que a gente está vendo de mudança, de rumos das construtoras no modo geral. Né? Para você que quer comprar o seu imóvel, que você que está pensando em tirar dúvidas, entender como é que funciona, fique com a gente nessa próxima 1 hora. A gente vai trazer muita informação, muito conteúdo para você, tá bom? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver o nosso podcast, tá certo? É isso. Frazão, cara, eu não sei mais como é que eu te chamo, mano. Alexandre Frazão. Alexandre Frazão. Tá Pronto, bom, né? acabou. E o apelido você que fala, beleza. Vai lá, meu parceiro, se apresenta aí. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horário vocês estão vendo. Mais uma vez aqui a gente está aqui gravando esse podcast. Hoje vamos falar sobre as tendências do mercado, sobre um pouquinho de financiamento, sobre um pouquinho de renda, né? Que a gente sempre está querendo mostrar quanto você pode comprar o financiamento, até quanto você consegue fazer o financiamento e tudo isso. Venha com a gente, que precisar de ajuda, estamos aqui para te ajudar. Vamos lá, Jailton? Vamos O que lá. a gente vai falar agora? Vamos lá. Então, a primeira coisa, eu quero falar um pouquinho rapidamente, vou gastar aí uns 5 minutinhos. Só vou dar deixa eu só te interromper. Hoje vai ser tudo dinâmico, a gente não tem nenhuma pauta, a gente vai Isso. falando conforme vai surgindo os assuntos. A gente deixou solto aí pra gente fazer um podcast divertido, né? Pra ficar legal pra vocês e pra gente também. Sim. Pra não ficar engessado. Desculpe os erros aí, hein? A primeira coisa vai ser falar um pouquinho sobre 2024. Sim. Como é que foi 2024? A gente, depois de um longo hiato no mercado imobiliário, meu e seu, a gente voltou a trabalhar no mercado imobiliário com empenho em 2024. Não que a gente não tenha feito nos últimos anos alguma coisa, mas se dedicando integralmente a esse trabalho, foi no ano passado, foi um ano muito intenso, foi um ano muito interessante para a gente reaprender, porque esse mercado imobiliário é um mercado que muda muito. Exatamente. Tem muitas mutações. Quando a gente saiu desse mercado, o mercado tinha as suas particularidades e agora é um mercado muito avançado, com muitas novidades, com muitas coisas positivas para o cliente, que eu acho que é o mais importante. Mudou para o corretor de imóveis, facilitou a vida do corretor de imóveis em alguns aspectos, com certeza. Mas principalmente para o cliente comprador, teve muita coisa positiva, teve muita vantagem, muita benefício que a gente tem que falar e salientar, né? A gente já falou em alguns episódios anteriores, mas, por exemplo, acho que a coisa mais importante que aconteceu no ano passado foi a intensidade em que o governo federal fez com que o Faixa 1 crescesse no país. Um investimento muito Exatamente, alto, né? uma liberação de verba muito grande. Eu nem tenho ideia desse número. Inclusive, eu vou levantar esse número para trazer nos próximos episódios para vocês. A quantidade de financiamento que foi feito no ano passado apenas de Faixa 1. Eu tenho certeza que é um número muito grande, porque várias construtoras Você fizeram. tem um número de mais ou menos quantas unidades foram vendidas no Faixa 1? Só na Plano e Plano, né? Eu tenho o número Só na da Plano e Plano e Plano. Eu não tenho o número do mercado, mas esse número eu vou levantar também porque eu consigo. Mas só a Plano e Plano, no ano de 2024, ela vendeu mais de 5 mil apartamentos Faixa 1. 5 mil. 5 mil Então apartamentos. são 5 mil famílias que Isso. realizou o sonho de ter sua casa própria. De ter sua casa própria. Lembrando que ela saiu de 0 em 2023 para 5 mil em 2024. É muita coisa. É muito apartamento. Muita É coisa. muito apartamento. É muita família feliz. Exatamente. É importante deixar claro que tem gente que jamais pensou em comprar o imóvel, né? Jamais pensou que poderia comprar o imóvel e comprou por causa dessa modalidade. E Né? só lembrando, essas 5 mil unidades que foram vendidas foram com renda até R$ 2.640. Isso. Correto? Mais uma questão, né? A gente está desde o ano passado aguardando a liberação do financiamento faixa 1 para renda de R$ 2.850. Porque houve um aumento de renda, né? O salário mínimo aumentou, houve o decreto do governo federal para que essa renda subisse de 2.640 para 2.850, ou seja, para trazer mais famílias para dentro do plano. Só que isso não saiu no edital da Caixa. É isso que eu ia falar agora. Né? Então, até hoje, nós estamos aguardando a Caixa Econômica Federal. Está faltando a Caixa liberar. Então. Exatamente, liberar esse aumento no perfil de renda das famílias para que elas possam ser enquadradas. Muita gente tentou comprar com a gente no ano passado e não conseguiu porque não se enquadrava, às vezes por causa de R$30, R$20. E a regra é muito clara, gente. A regra de Minha Casa Minha Vida,
Tem as suas vantagens, como eu falei, mas também tem as suas chatices, né? Se a sua renda familiar chegar a R$ 2.640 e um centavo, R$ 2.640 e um centavo, você está fora do plano. Por causa de um centavo, você não compra. Porque bloqueia, né? Na Caixa, não. É sistêmico, né? O próprio sistema da Caixa já bloqueia. Passou Exato. esse valor, não gera o CIRIC, não vai para frente, trava o sistema. É importante deixar claro que a Caixa Econômica Federal, apesar de ser uma instituição financeira independente, o recurso vem do governo federal. Né? O subsídio, que é o que mais faz o plano ser interessante, claro, a taxa de juros também é importante, mas o subsídio, o desconto que é dado para a compra do imóvel no financiamento, ele é feito pelo governo federal, o governo que libera. Então, é engessado por causa disso. O banco não pode fazer nada que o governo não libere. Então, tem um monte de regras que limitam a Caixa Econômica de fazer algumas liberações. Mas é isso. A 2024, para nós, foi muito positivo porque a gente conseguiu atender muita gente que a gente não conseguia no passado. Cliente que chegava na nossa mesa, que tinha intenção de compra, que ganhava que tinha uma renda pequena. Eu sou faxineira. Eu vendo hot dog na rua. Eu sou vendedor de Avon. Eu lavo o carro. Bom, cara, diversas áreas. Muita gente humilde, mas trabalhadora, batalhadora, que queria comprar, que queria sair do aluguel e que não podia porque não tinha o que fazer. Exatamente. E é aquelas pessoas que tinham brilho no olhar para comprar, para realizar o seu sonho, para adquirir o seu primeiro imóvel. E aquele brilho cativava a gente. Sim, falava, como que eu vou ajudar essa pessoa? E quando abriu esse faixa 1, foi um boom tão grande, tanta gente que a gente conseguiu realizar o sonho. Muito legal. Isso é maravilhoso. Muito legal. A gente vender um imóvel é bom, mas você realizar o sonho de quem precisa comprar um apartamento é surreal, gente. Vocês não têm noção como é gratificante pra gente isso. É isso aí. Fiquem de olho no nosso podcast. Eu tô até arrepiado, cara. Olha. Não é o ar-condicionado, não? Não é não. Mas, gente, fiquem de olho no nosso podcast, porque nesse ano a gente vai trazer, inclusive, clientes que já compraram conosco. Exatamente. É um projeto nosso. A gente quer trazer pessoas que já compraram com a gente para transmitir para vocês um pouquinho do que é essa sensação de comprar um imóvel. Porque às vezes fica aqui eu e você que somos vendedores, né? O corretor de imóvel não deixa de ser um vendedor. Sim. Fica eu e você falando sobre essa sensação, mas o cliente está do outro lado e fala, cara, isso é conversa de vendedor. Não existe essa emoção, não existe essa... Cara, quantas vezes a gente já viu cliente chorando, né? Na mesa, assinando um contrato, tô realizando o sonho da minha vida. Sim. Ou às vezes não é nem o sonho dele, né? Tá realizando o sonho que era o sonho do pai, dos avós, sonho dos pais, né? Que não puderam, não conquistaram e ele chegou e conquistou. Então, de fato, é diferente. É diferente. Muito gratificante. A gente estava até falando com o Vitão aqui antes da gente começar o nosso podcast, dessa questão de vender imóvel para faixas de renda distintas. Eu já vendi imóvel para gente que tem uma grana considerável. Mas é diferente vender para essa galera trabalhadora, humilde que a gente tem no Brasil. E lembrando, é a grande maioria do nosso país. Né? Nosso país é um dos países com a maior desigualdade social do planeta. Né? É um país que está entre as 7 ou 8 maiores economias do mundo. Tem muito dinheiro circulando pelo país. O país hoje é visto pelo mundo de forma diferente. Antigamente a gente era a terra da banana, do carnaval, ninguém levava o Brasil a sério. Do café. Era a terra do futebol, né? Ninguém dava muita bola pra gente, mas hoje, com a representatividade que a gente tem no mundo, com o que a gente tem de economia, de força de trabalho e de recursos que a gente faz, principalmente recursos naturais, né? Nós somos o maior importador de muitas coisas no mundo, grãos, carne, né? Nossa agricultura é respeitada mundo afora. Bom, por todas essas questões, a gente era para ser um país muito mais coeso. A gente não era para ter tanta fome como a gente tem, tanta gente desempregada como a gente tem, tanta violência quanto a gente tem. O país hoje está batendo recorde de violência no mundo, do mundo inteiro. Acho que morre mais gente no nosso país do que gente em algumas guerras, por exemplo, que estão acontecendo no mundo afora. Então, tem muita coisa para ser revista no nosso país, a gente sabe disso. Mas, independente de tudo isso que a gente está falando, muita gente que queria sair dessa questão de morar de aluguel, de morar de favor, de morar no fundo da casa do pai. No final da periferia. De morar numa comunidade, de morar num lugar perigoso, de ver os seus filhos e a sua esposa correndo risco, de ver gente fazendo coisa errada na porta da sua casa e não poder fazer nada, de querer ter um lar digno. Pela primeira vez a gente conseguiu atender essas pessoas. Exatamente. Então isso foi muito legal. É um lar com lazer completo, segurança 24 horas, elevador. Sim. Então isso é muito gratificante. Hoje você pega a maioria desses clientes que a gente vendeu, eles moravam em periferia, não tinha segurança, não tinha lazer. As crianças iam brincar na rua. Hoje eles estão brincando hoje.
uma quadra dentro do condomínio dele. Exato. Hoje tem piscina para eles nadarem. É. Não precisa chover para eles poderem brincar na chuva. Pegar Eles fila têm para ir pro o Sesc. Sesc, ou os CELS, que hoje em dia tem as Também piscinas tem, né? comunitárias lá que são para as crianças utilizarem. Sim. Hoje, essas pessoas conseguiram realizar o sonho, então, dentro de um condomínio que tem tudo isso. Isso é maravilhoso. Exato. Isso é gratificante. Exato. Na sexta-feira, dia 8, tem um cliente meu que vai receber as chaves. Uhum. Eu vou convidar ela para poder vir aqui também com a gente. Ela me fez questão de eu ir almoçar com ela no domingo. Olha que legal. Ela falou, não vai ter nada, mas eu quero que você venha almoçar comigo no domingo. Sim. Você foi o realizador do sonho dela, Sim, né? ela falou assim, você me ajudou, você realizou meu sonho, minha conquista. Então, assim, eu faço questão de você estar na minha casa no meu primeiro domingo almoçando comigo. Eu fiquei, cara... Não, é muito legal. Eu É não muito sei o legal. que responder para um cliente numa hora dessa. É uma outra coisa que a gente só vê acontecer nesse nicho de mercado, né? Sim, Você não sim. vai vender para um milionário e quando ele for receber as chaves convidando você para almoçar. Nunca. Nunca. Né? Agora, nesse mercado... No máximo, ele vai levar só a caneta embora ainda, né? Exatamente, exatamente. Ele tá falando aqui de um caso que eu tava contando antes da gravação, mas deixa isso pra lá, vamos continuar. Galera, então é isso, 2024 foi sensacional, a gente teve ótimos resultados e a gente tem muitas expectativas positivas para 2025, com base no que aconteceu no ano passado, né? A gente vendeu muito bem, a construtora vendeu muito bem, a construtora cresceu demais, né? A Plano e Plano cresceu demais. Ela faz parte do prêmio Top Imobiliário todos os anos. Se você nunca pesquisou, eu vou colocar o link depois na descrição desse vídeo para que você veja a classificação da Plano e Plano no Top Imobiliário. O Top Imobiliário premia o melhor construtor, o melhor incorporador e o melhor vendedor. Então, são 3 categorias e a Plano e Plano foi premiada nas 3 categorias. Tá? Então, é uma empresa que cresce absurdamente. É uma empresa que está com o seu plano de expansão acontecendo em larga escala. Este ano nós já começamos a fazer isso. Até o ano passado nós tínhamos imóveis apenas na cidade de São Paulo. Né? Nós já começamos esse ano com um projeto de expansão. A gente foi para o ABC Paulista, a gente lançou o Start Joy. A gente foi para Campinas, a gente falou no episódio passado do Unimansões, a gente acabou de lançar. A gente vai lançar agora entre abril, maio e junho, dentro desse trimestre. A gente vai lançar o NID Alphaville. A gente está indo para um bairro nobre na Grande São Paulo. Né? De outro patamar. Né? Exatamente. Então, assim, a empresa está se reposicionando para atender mais públicos. Então, claro, ela jamais vai deixar de atender a base da sua construção. O alicerce que fez a empresa se crescer e ter o tamanho e a representatividade que ela tem hoje, que é o público econômico. Eu estou vendo que assim, a empresa está crescendo e ela estava querendo atender todos os nichos de cliente. Exatamente. Do faixa 1 até o alto padrão. Por aquilo que eu sempre falo também, né, Frazão? Por que ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso porque ela entende que as vidas das pessoas que compram com ela também mudam. Né? Sim. Você tira o cara de uma comunidade e leva ele para um condomínio. Aí dentro do condomínio, as condições dele vão mudar. Né? Ele vai poder dar uma condição de vida melhor para a família dele e ele, por consequência, também vai conseguir crescer. Né? Eu digo que prosperidade atrai prosperidade. Né? Você consegue uma vida próspera oferecendo condição de vida próspera para aqueles que estão à sua volta. E aí os filhos começam a crescer, os filhos começam a contribuir com o lar, o pai começa a crescer profissionalmente, ganha mais, a mãe começa a crescer profissionalmente, a renda familiar cresce. E aí o que acontece? Chega em algum momento aquele apartamento que eles compraram lá atrás para realizar o sonho deles, já não está mais atendendo a necessidade deles. Eles precisam fazer um upgrade, ou seja, melhorar, ter um apartamento maior, com uma infraestrutura maior, de repente num lugar mais próximo do trabalho, de repente a vida deles mudou, eles foram para... A empresa que trabalhava mudou de região. É importante a gente sempre falar, se você estiver assistindo a gente em outro estado, né, ou talvez em outro país... São Paulo é um país dentro de um país. Né? A cidade é gigantesca. Né? A cidade é muito grande. A gente está falando só da Zona Leste, com mais de 4,5 milhões de habitantes. Só para a gente fazer um comparativo, o Uruguai não tem isso de pessoas. Também, né? Eu não sei o Chile, mas o Uruguai eu tenho certeza que não. Então, veja o tamanho da representatividade e... de tudo, né? De tamanho territorial, de tamanho e número de habitantes que São Paulo tem. Então, quando a gente fala... a pessoa morava lá no extremo leste, agora ele mora no extremo sul. Gente, para você atravessar do extremo da Zona Leste para o extremo da Zona Sul num dia de semana, você gasta 4, 5 horas. Você consegue chegar em várias cidades do interior de São Paulo ou no litoral mais rápido do que fazer essa migração aí da Zona Leste para a Zona Sul. O trânsito é um absurdo. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa precisa fazer essa mudança porque a vida dela mudou. Né? Ela arrumou um trabalho na Zona Sul e ela não tem mais como ficar morando no extremo leste. Então, para fazer todo esse upgrade, atender o seu público próprio, é que a Plano e Plano também está fazendo essa questão de fazer nichos, criar nichos para atender o seu público.
Então, o cliente comprou o apartamento faixa 1, daqui a pouco ele quer comprar o faixa 3, daqui a pouco ele quer comprar um SFH. Vai evoluindo. Ele vai crescendo e a empresa quer evoluindo. acompanhar esse crescimento do cliente dela. É óbvio, é evidente, ela não quer perder isso. Quer ter produto para poder oferecer. Exato. E para o cliente, imagina como é positivo. Você já comprou um apartamento de uma empresa, você recebeu na data, você recebeu com a qualidade que você esperava, você recebeu com os itens de lazer do jeito que você viu nos prospectos, nas imagens, no momento que você conheceu o empreendimento ainda na planta, né? Porque quando a gente vende, normalmente, gente, a maioria das vezes quando a gente vende um imóvel, a gente vende para os nossos clientes, a gente vende na planta, ou seja, ele vai visitar o terreno e só tem o terreno. Esse é um ponto muito positivo da Plano e Plano. Todas as obras delas não têm atraso. Exato. Entrega na data certa, no mês correto para entregar das chaves. Porque isso já é firmado junto com a Caixa Econômica. Como o cliente já assina o contrato antes, então a gente tem um prazo de construção e um prazo para entrega da chave. Então, se a gente firma que vai entregar em abril de 2027, a gente tem que entregar em abril de 2027. Isso. Porque a partir dessa data, o cliente já começa a pagar a parcela Morando. que é a parcela para a Caixa Econômica. Isso. Assim, é um nicho muito grande, então a construtora não pode deixar isso atrasar. Não pode ocorrer atraso. Então, se a gente começa a vender o imóvel, em 2, 3 meses já começa a construção, para dar o prazo para poder fazer a entrega correta. Exato, é isso mesmo. E aqui a gente tem a tranquilidade de falar para você, de olhos fechados. Pode comprar, que aqui você não vai ter dor de cabeça. A construtora entrega. Inclusive, se você não segue ainda ou o Alexandre Frazão ou a mim, Jailton Bastos, nas nossas redes sociais, eu vou colocar aí agora na tela os nossos Instagrams, os nossos WhatsApps. Então segue a gente, curte a gente, comenta lá. A gente faz Reels com frequência, a gente faz atualização de status, a gente coloca informações o tempo inteiro. E eu gosto muito de colocar as entregas de chave. Todos os meses a construtora faz entregas de chave. Exatamente. E a gente gosta de colocar os vídeos para que vocês vejam que de fato existe pessoas comprando e pessoas realizando sonhos, recebendo suas chaves e mudando para os seus apartamentos, tá? Então isso é uma realidade pra gente aqui. A gente não é uma empresa que conta lorota, que vende mentira, que o cara não vai receber. Não vamos falar nem que nós somos uma empresa. Nós somos dois de imóveis que presta serviço para a construtora. Sim. A gente não tem vínculo empregativo. A gente Somos não parceiros. ganha para falar da Plano e Plano. São parceiros. Então, assim, a gente fala o que a gente está vendo. A gente está te mostrando a realidade da construtora. Sim. Eu já trabalhei em diversas outras construtoras que não tem esse patamar que a Plano e Plano tem de entrega de chaves. Tá? Não é puxando sardinha para Plano e Plano, não. Ela realmente faz, ela fala e faz. Tá? A gente não é funcionário, deixando bem... como que é falar? Me ajuda aqui. Deixando muito claro que a gente não está sendo patrocinado por eles para falar sobre eles, né? Exatamente, tá? A gente trabalha, a gente presta serviço, então a gente está só demonstrando para você a satisfação que a Plano e Plano faz com os clientes. É isso aí. Beleza? É isso aí. Então, gente, em suma, é isso. A gente queria falar um pouquinho de 2024, já deixamos claro como foi pra gente, como a gente se sentiu satisfeito de voltar para o mercado ativamente em período integral e se dedicar 100% a isso. Em 2025 a gente não vai fazer nada diferente que não é se dedicar ainda mais para conseguir atender mais famílias, realizar mais sonhos de pessoas e realizando o seu sonho, a gente realiza o nosso sonho, o sonho da nossa família e conquistar as nossas coisas, fazer os nossos objetivos, tá certo? Tá, agora, eu queria até te fazer uma pergunta. Sim. A gente vem conversando alguns meses aí sobre tentar falar de outras construtoras. O que você acha? Não, a gente vai fazer. 2025 vai ser um ano que a gente vai também abrir esse leque. Afinal de contas, o Brookers.net é um canal independente. Sim. É um canal independente. Então a gente vai falar sim de outras empresas. A gente tem diversos parceiros, graças a Deus, com o tempo que a gente tem de mercado, né? Eu estou no mercado desde 2008. Então eu conheço muita gente no mercado imobiliário e a gente vai trazer parceiros aqui para começar a falar de outras construtoras também. Ótimo. Tá? Então eu vou dar um recado para eles. Vai lá. Você de outras construtoras, parceiros nossos amigos que teve já um contato com a gente, vamos abrir um leque aqui para vocês virem conversar com a gente também. Isso aí. Tô te convidando para vir falar suas experiências, falar da construtora que você trabalha. Sim. Vem com a gente. Independente de qual cargo você esteja ocupando, né? Mas eu sou apenas um corretor de imóveis. Não tem problema. Nós todos somos corretores de imóveis aqui, tá? Deixando muito claro. A gente, quando ocupar outro tipo de cargo dentro de uma empresa, uma coordenação, uma gerência, uma diretoria, nós estamos gerentes, estamos diretores, mas a gente nunca vai deixar de ser corretor de imóveis. Nossa profissão
É corretor É de corretor de imóveis. imóveis, tá? Então, eu tô corretando lá, será que eu posso ir lá no canal Brokers.net falar com o Jailton e com o Frazão? Com Pode. certeza pode. A gente Pode. vai estar aqui aguardando de braços abertos. A gente está colocando um convite oficial para você vir conversar com a gente. Isso aí. Chama a gente aí no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, aonde você vê a gente, no TikTok, em qualquer lugar que você vê a gente. Chama a gente vai fazer a maior questão de ter você aqui para bater esse papo, de mostrar também as suas experiências, aquilo que você está vendo da empresa que você está trabalhando. Traga as suas novidades para cá, é importante, né? Exatamente. É importante. Isso vai ser muito bom para o mercado como um todo e para o nosso cliente que assiste a gente o tempo inteiro. E tem algumas construtoras pequenas também que trabalham com o projeto Sim. Minha Casa Minha Vida, que não é famosa. Sim. Se quiser conversar com a gente, procurar para falar sobre o seu trabalho, pode procurar a gente também. Estamos à disposição. Estamos à disposição. É isso aí. Vamos mudar o foco agora. Vamos falar sobre o que, Jailton? Vamos lá. Agora Futebol? a gente... Não, que futebol. Pelo amor de Deus. Agora a gente vai falar o seguinte. A gente vai falar um pouquinho do que a gente espera para 2025. Sim. Né? No episódio passado, nós falamos de 4 lançamentos que a gente vai ter agora. Né? A gente falou sobre... Aliás, 4 lançamentos que já aconteceram, né? 4 lançamentos já aconteceram. A gente falou sobre Mundo Parque, lá Mundo Parque, na Zona Sul, ali no Campo Grande. Ele está na Avenida Nossa Senhora do Sabará. Estação Belém. Nós falamos do Plano Estação Belém, que está aqui no Pari, perto do Brás, né? Naquela região ali, próximo à fábrica da Vigor. Sim. Tá? Nós falamos sobre... O Moca, qual que é o Moca? A Estação Moca, né? A gente falou sobre Unimoca? Uniresidência Brás. Ah, tá. Então foi o contrário. Falamos sobre Uniresidência Moca e falamos sobre Estação Moca. É o contrário. Isso. Estação Moca Isso. e Unibras. E Uniresidência Brás, exatamente. Então foram 4 empreendimentos que a gente falou e a gente já sabe que a gente vai agora ter, nos próximos 60, 90 dias aí, um lançamento no Jaçanã, na Zona Norte de São Paulo. Jaçanã. Ótima localização. Tá? Então, assim, você que é da Zona Norte de São Paulo e que não estava sendo atendido, não estava tendo um lançamento, não estava recebendo nada para você na região. Gente, Jaçanã é um bairro bucólico em São Paulo. Tem uma música, inclusive, famosérrima, que é quase que um hino na cidade de São Paulo, né? Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E aí essa música fala, inclusive, do bairro do Jaçanã, né? Um bairro tradicional, um bairro boêmio, um bairro que tem muita história. E é um bairro que a construtora já há algum tempo não lança nada. Já teve alguns lançamentos da Plano e Plano, mas a gente está falando aí de 7, 10 anos atrás. E a empresa não conseguiu mais lançar. E, gente, a gente está falando só do primeiro lançamento do Jaçanã. Isso é uma outra coisa importante, Frazão. A gente vai ter um lançamento em 2026. Em 2025, um lançamento em 2025. A gente vai ter 2 lançamentos no Jaçanã. Depois a gente vai ter 2 lançamentos em 2026 e mais um lançamento em 2027. Então, Jaçanã, estamos chegando para ficar. Tá? A empresa vai chegar com 4 empreendimentos ao todo. 1 em 2025, 2 em 2026 e 1 em 2027. 4 lançamentos no bairro do Jaçanã. Próximo episódio a gente tenta trazer mais informações sobre isso aí, planta. Então, eu moro na Zona Norte, eu moro ali naquela região Jaçanã, Tucuruvi, Água Fria, Jardim São Paulo, aquela região da Zona Norte ali, depois do metrô principalmente, né? O pessoal porque o metrô vai até a estação Tucuruvi. Aquele pessoal ali, por exemplo, vai ser muito atendido por esse projeto, tá? É uma região muito legal, que tem fácil acesso a muitos lugares. Por exemplo, você consegue chegar a Fernão Dias em questão de minutos. Sabe que tipo de projeto vai ser? Ainda não tem essa informação. Ainda não tem essa informação. Sabe se vai ser faixa 3, eu sei faixa que 4. o produto não é faixa 1. Essa é a única informação que eu tenho. Vai ser faixa 3, faixa 2 e 3. Acredito que vai ser faixa 2 e 3, mas a gente não tem essas informações de valor e tudo mais. Mas a gente está esquentando os tambores aí para os clientes já ficarem atentos. Ótimo. Então, quer saber mais informações? Continue antenado com a gente, porque a gente vai trazer mais informações nos próximos episódios. Então a gente vai lançar Jaçanã. A gente vai ter, como eu falei, mais uma fase do Mundo Parque. Então a gente lançou no mês passado a primeira fase. A gente vai lançar a segunda fase do Mundo Parque. Quando que vai ser a segunda fase? A expectativa é que ela aconteça ainda este mês. Tá? Então no próximo episódio, se eu tiver mais informações, eu trago para o Frazão. E o Frazão traz essas informações, porque eu acredito que no próximo episódio eu não estarei aqui. Então quem vai estar tomando conta do negócio aqui vai ser o Frazão. Se ele falar bobagem, depois vocês me contem, tá bom? É isso. E depois nós vamos fazer lançamento... já esquecendo isso. A gente vai ter um lançamento em parceria com a Trisul. Olha que legal. Eu ouvi falar sobre isso ano passado, né? Isso, a gente vai ter um lançamento em parceria com a Trisul. O projeto vai ser lançado na Rua dos Trilhos. Também vai ser um empreendimento de apartamentos de 1 e 2 dormitórios, tá? E, gente, Rua dos Trilhos, acho que é uma das principais ruas do bairro da Moca. Está do lado da Radial Leste. A gente está falando de, 250 metros entre a Radial e o terreno onde a gente vai construir, tá?
O empreendimento vai se chamar Boulevard Moca. Eu já sei o nome do empreendimento. Boulevard Moca. Chique. Um nome muito legal. Chique. Né? Do lado do... Vou só falar que é do lado do shopping agora, né? Pois é. Eu acho que... Não tá do lado do shopping. Ele tá próximo da faculdade. Até esqueci o nome da faculdade, depois eu trago com mais detalhes. Mas esse projeto também vai acontecer agora nesses próximos 3 meses. Tá? E é uma parceria entre Plano e Plano e Trisul. Se eu não me engano, a Trisul era proprietária da área e a Plano entra como construtora. Tá? Por isso a parceria. Então vai ser um residencial top, né? Eu acho que vai ser muito bacana. Eu acho que são 2 construtoras de muito know-how, né? De muito know-how. Então vai ser muito interessante. Todos os projetos que eu vi da Trisul sempre foram projetos muito bem elaborados, muito bonitos. Muito bom. A gente conhece, inclusive, um parceiro em comum que a gente pode trazer, convidar ele para cá. Gustavo, quando você estiver vendo esse vídeo, a gente trabalhou junto com o Gustavo, não sei se você lembra. Lotério? Na Elite Lar. O Gustavinho. Gustavo. Eu não sei nem o sobrenome dele. Gustavo, me desculpe se você estiver vendo a gente. Gustavo Alves, ó. Gustavo Alves. Tá aqui a fotinha dele, ó. Lembra dele? Trabalhou com a gente como gerente de vendas da Elite. Gustavo hoje está na Trisul. Eu vou chamar o Gustavo para a gente bater um papinho, saber um pouquinho sobre o lado da Trisul das coisas, né? Sabe quem seria legal de também chamar? O Leandro Alves. Leandro Alves. Lembra dele? Sim, me lembro. Vou procurar o contato dele. Leandro Alves, se estiver ouvindo a gente, vem bater um papo com a gente também. É isso aí. A gente vai ter, então, esse lançamento na Zona Sul. A gente vai ter os lançamentos do Jaçanã. A gente vai ter o lançamento da Vila Ema. Então, Vila Ema. O Vila Ema eu achei que já ia lançar agora no começo do ano. A gente não lançou e a gente lançou primeiro o Estação Moca e agora a gente vai lançar o Vila Ema, tá? Uma região ótima, gente. Quem conhece ali Vila Próximo da Estação Vila Prudente, né? Da Estação Vila Prudente de metrô. Quem conhece aquela região sabe que ali tudo que lança ali vende muito rápido. Ali uma localização excelente. Exato. A gente vai ter esse próximo lançamento também. E a gente está discutindo, como eu falei para você, entre abril e junho, o lançamento do NID Alphaville, que é um produto que a gente está com uma expectativa gigante, já está falando dele desde o ano passado. É um projetaço, a gente está falando de apartamentos de 75 até 150 metros quadrados. Esse residencial acho que já tem até pasta montada já. Tem cliente aguardando. Tem cliente aguardando o lançamento, não são poucos não, viu? É isso aí. Não, é um produtaço, né, cara? É um produtaço, coisa mais linda do mundo. Então, assim, a gente sabe que nos próximos 3 meses a empresa vai vir com grandes lançamentos, com coisas muito legais. E ela lançou bastante coisa agora nos últimos 4 meses, nos últimos 3 meses. Então, a gente está com uma prateleira de empreendimentos muito diversificada, com várias localizações privilegiadas, com preço acessível, né? A gente falou, inclusive, no episódio passado, né? A gente lançou o Unibras Residência com quase R$3.000 de diferença por metro quadrado da nossa concorrente. Muito barato. Cara, muito barato. Não dá para perder a oportunidade. Já tinha vendido quase 300 unidades, né? Não dá para perder a oportunidade. Então, assim, se você quer morar, se você quer conhecer, não esquece de nos chamar, gente. Você ficar, mas será que eu chamo? Será que eu falo? Será que eu... Vai perder a oportunidade. Vou te falar, não custa nada. Exato. Chama, a gente vai fazer a simulação para você, vai te mostrar o que você pode comprar, se caber dentro do seu bolso, a gente fecha o negócio. Vai ser gratuito. Isso de graça, tá? A gente não cobra nada para fazer isso. Exatamente. Depois, se você quiser não olhar mais para nossa cara, não tem problema nenhum. Mas, é claro, a gente pede para que você depois... a gente do WhatsApp? Mas se você quiser depois pelo menos dar um feedback, olha, pensei melhor, não quero, a gente fica feliz, tá bom? Não precisa deixar a gente falando, não. É isso. A gente falou, então, sobre as questões de tendência do mercado imobiliário para 2025. A gente está vendo, a gente está falando no ano passado, né? A questão da economia meio que impactando na construtora lançar novos empreendimentos faixa 1. A gente acha que pode acontecer alguma coisa ainda em 2025 para atender esse público. Mas o que a gente está vendo as construtoras fazendo no modo geral é lançando projetos faixa 2 e 3, porque o custo da construção é o que preocupa a construtora, né, Frazão? Uhum. Quando você lança faixa 1, você como vende o preço lá embaixo para atender a população, você tem que tomar muito cuidado para não gastar demais na construção. Porque se você gasta muito, você não consegue ter lucro, né? E ninguém faz nada para perder. Você faz para ganhar. E o padrão que a construtora Plano e Plano constrói e entrega é diferenciado do mercado, né? Ela entrega com as áreas de lazer completas, já mobiliadas, já com tudo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, confere o nosso projeto e confere a concorrência. Né? Não compra no escuro, eu sempre gosto de deixar isso claro. Não compra assim, eu vou fechar os olhos e vou comprar com a Plano porque ela é melhor. Não. Vai lá, pesquisa o nosso concorrente. Eu falo isso porque, assim, depois quando você recebe a chave do seu condomínio, toda essa parte de infraestrutura da área de lazer, quem tem que comprar é o condomínio. E isso vai sair do bolso do morador, que vão fazer rateio para poder comprar móveis para o condomínio,
aparelho de ginástica, então tudo isso sai do bolso do morador do prédio, tá? Eu estou, inclusive, com um amigo meu que comprou um apartamento agora ali, a gente estava falando da Vila Ema, mas ele comprou na Vila Formosa, e agora ele está fazendo rateio para poder decorar as áreas de lazer do prédio dele, que não tem nada. Foi entregue cru. Que é uma coisa que a Plano em Plano não faz. Entrega já todo decorado, mobiliado, do jeito Você vai ver todas as fotos, né? Isso. Todas as fotos ilustradas. Você vai ver na nossa apresentação, a gente manda a apresentação para você, e se você vier na nossa loja, você vai ver um book, né, impresso, e lá tem fotos de todos os ambientes que a construtora vai entregar a cada um dos condomínios. Tudo que você vê é milimetricamente entregado como está na foto. Entregue como está na foto. Então, cor de parede, cor de piso. Se você vê naquela foto que tem 5 cadeiras, você vai ver essas 5 cadeiras. Banco de madeira, mesa, Sala luminárias, tudo que você enxergar nas fotos, você vai receber idêntico nos condomínios, tá? Sem tirar, nem colocar, tá? Então isso é importantíssimo e como o Frazão acabou de falar, gente, você não tem ideia do que é você receber um salão de festas que não tem nada para festa. É só um espaço vazio. E só tem a pia. E você tem que gastar para decorar um ambiente que você viu decorado no momento da compra. Isso é muito frustrante para o comprador. Exatamente. Então isso não vai acontecer com a gente aqui na Plano e Plano, fiquem tranquilos. Vamos falar então um pouquinho agora, Frazão, sobre financiamento, né? Você estava querendo falar sobre os valores que estão sendo liberados. Eu queria falar um pouquinho sobre o Faixa 4, quero deixar você à vontade para falar um pouquinho com eles aí sobre quanto está liberando para qual renda, qual é a parcela que a pessoa paga morando com a renda que ele está comprando. Isso é para você ter uma ideia, cliente, telespectador nosso, do que você pode, tá? Então, poxa, minha renda está muito próxima disso que o Frazão falou. Será que eu posso? Então, é para você ter uma ideia do que você pode comprar, do que você tem capacidade de conseguir com a gente, de conquistar. E surgiu dúvida, chama a gente para a gente esclarecer qualquer que seja ela. Frazão, fala aí sobre esses dados. Eu vou aproveitar aqui para ler uma matéria que eu vi. Você me falou para falar do Faixa 4, mas você não me mandou. Eu vou falar do Faixa 4. Eu quero que você fale só dos faixas 1, 2, 3. Fica à vontade aí. Todos esses residenciais que nós falamos, tirando Faixa 1, que é renda até 2.640, você consegue comprar com renda a partir de 3.000 e 3.800. 3.800 já fica bem dentro do padrão, que você vai dar uma entrada a partir de R$200, tá? Com 3.800 de renda, você vai pagar uma prestação, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, de R$1.139. Então, assim, você vai comprar um apartamento com R$3.800 de renda, com uma parcela de R$1.139 morando, com a entrada a partir de R$200. Tá? Isso é muito bom. Se tiver um bom fundo de garantia, sua parcela ainda diminui. Tá? Tem essa questão também. A gente sempre a gente sempre fala dos R$200, porque a gente quer deixar claro para você que você pode, tá? Agora, é importante deixar claro uma coisa para você. Se você tem mais entrada, não faz sentido você só pagar R$200. Sim, né? sim. Por que não faz sentido, Frazão? Porque tudo que ele parcelar dentro do período de obra tem correção monetária. Sim. Não tem juros, mas tem correção monetária. A não ser que esse dinheiro que você tenha e seja muito bem aplicado, rendendo mais do que a correção monetária, você tem que pegar esse dinheiro e aplicar no seu imóvel. Sim. Certo? Jailton, poxa, mas eu tenho que guardar para pagar a documentação. Ok, fala com a gente vai dizer para você exatamente quanto você vai ter que guardar para pagar a sua documentação e quanto você tem que guardar e reservar para isso. Isso é importante, é prudente, você tem que fazer desde que o seu imóvel tenha, sim, essas despesas. Porque a gente vende imóvel também em que a pessoa é isenta do pagamento tanto da escritura como do ITBI. Então, por isso que eu falo, converse com a gente que a gente vai fazer um simulado para você. Se você falar para a gente, eu tenho R$50 mil para dar de entrada, a gente vai fazer qual que é o melhor caminho. Melhor você dar 10 de entrada, guarda 10 para poder fazer a documentação e os outros 30 que você tem, você dá uma mobiliada na casa. Exato. Então a gente vai te dar caminhos, entendeu? Eu não quero pegar seus R$50 mil para poder pagar a construtora, não. Só se for viável para você. Exato. Se você quiser comprar com R$200, a gente vende. Agora, nem sempre a compra com R$200 é a melhor para você. Tá? Eu quero frisar que a gente fala a partir de R$200, que às vezes a pessoa quer comprar um imóvel e acha que não tem condições de comprar. Isso. Então, se a gente conseguir te aprovar dentro da caixa, dentro do simulador, tudo certinho, e der um padrão certinho de R$200 de entrada, você compra com R$200 de entrada, como quase 80% dos nossos clientes compram assim, entendeu? Exatamente. E às vezes quando tem que dar uma entrada maior que foge um pouquinho do simulador ali, você tem que dar uns R$500 mil, não passa tanto isso não.
tá? Isso. Então procura a gente que a gente vai te ajudar a fazer essa simulador, vai te ajudar, vai te orientar como você vai investir seu dinheiro. Beleza? Isso aí. Falei de 3.800, Sim, né? sim. E no valor de 3.800 você vai comprar um apartamento na média aí de uns 250 mil reais. Isso. Tá? Que é a média do padrão já do faixa 2 para cima. Exato. Agora vamos falar sobre o faixa 4? Eu queria ler um pouquinho aqui algumas informações que eu vi. Essa foi uma reportagem, eu quero até dar crédito, né? Foi do G1. Depois eu coloco aí direitinho para vocês o link também na descrição do vídeo. Então, essa matéria é do dia 4 de abril. Então, é uma matéria que saiu há 4 dias atrás, tá relativamente recente. Dizendo que o programa Minha Casa Minha Vida agora vai ter o faixa 4. Então, a gente antigamente tinha faixas 2 e 3, a gente não tinha faixa 1. Ano passado veio faixa 1, a gente ficou com faixa 1, 2 e 3. Então agora a gente vai ter faixas 1, 2, 3 e 4. Veja que o programa está cada vez se expandindo mais para atender cada vez mais famílias, trazer cada vez mais pessoas para essa realidade de ter a sua casa própria. E quais são os benefícios do faixa 4? É aí que tá. É nessa questão que a gente ainda não tem todas as informações ainda definidas. O que eu vou falar é o que a gente já sabe. Tá. Bom, o programa Faixa 1 vai incluir famílias com renda de até 12 mil reais. Faixa 1 não. Faixa 4, desculpem, gente. Desculpe o erro. 12 mil reais, faixa 1 é... Faixa 4, O programa Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida vai incluir famílias com até 12 mil reais. Tá? Então, pessoas que antigamente não tinham as benefícios do programa vão ter agora, por estarem enquadradas dentro dessa regra. Tá? Então, vamos lá. O Lula assinou esse decreto de verbas de fundo do pré-sal para custear o faixa 3 e voltadas para famílias que ganham entre 4 e 8 mil reais. E aí, com isso, ele já começou a falar também sobre o faixa 4. Tá? Bom, o programa Faixa 4 ele foi feito para atender famílias que ganham de 8 a 12 mil reais, Frazão. Então, de 8 mil a 12 mil reais. Tá? O valor do imóvel vai ser de até 500 mil reais. Tá? Eu estava lendo aqui apareceu para mim. Antigamente, esse faixa 4 era o SBPE. Isso. Que a taxa de juros era um pouquinho mais elevada. Isso. Então, qual que é o benefício que o cliente vai ter com isso aí? Dessa renda? Aumento de prazo. Já começa por aí, porque no SBPE você conseguia financiar em até 25 anos. E agora a gente está indo para um prazo de até 420 meses, ou seja, você vai até 35 anos. O que acontece quando você tem mais prazo, Frazão? No financiamento. Sua parcela cai, sua parcela diminui. O poder financiamento. Exatamente. Né? Você pode financiar mais recurso, porque a sua renda vai conseguir suprir o valor da parcela que diminui com o prazo, certo? E a taxa de juros, que a projeção do governo é que ela fique na casa dos 10,5% ao ano. Tá? Gente, eu 10% ao ano. 10,5% ao ano. Porque aqui isso vai dar 13. Não, 10. Não. Essa é a projeção. O SBPE estava 13%, então vai reduzir 3%. Gente, esses 3% dá diferença absurda. Vocês não têm noção. Ao ano, no financiamento de 30 anos, nossa senhora, se a gente começar a fazer conta aqui, vai dar quase 100 mil reais de financiamento. Eu acho que dá mais. por exemplo. A mais. Eu acho que dá mais. Pode ficar tranquilo que dá mais. Gente, então assim, primeiro, você vai ser enquadrado dentro de um programa que é um programa que beneficia muitas pessoas. Você vai estar comprando com a maior instituição de financiamento imobiliário do país, com uma taxa de juros reduzida e com um prazo expandido. Então, são diversas vantagens. Os imóveis que vão ser enquadrados são imóveis de até 500 mil reais. Então, por exemplo, a gente está vendendo agora o Unibras Residência. A gente tem tabela de financiamento SFH, onde o cliente compra e paga no período de obra para a construtora e ele só vai financiar com o banco na entrega das chaves. Na entrega das chaves. Certo? E a gente tem imóveis lá dentro desse programa, desse projeto, que talvez se enquadrassem no faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente não sabe como é que vai ficar depois do lançamento dessa campanha. Talvez a gente consiga enquadrar clientes dentro desse projeto. Não estou afirmando, tá, gente? Não estou afirmando. Mas pode ser que a gente consiga algumas unidades enquadrar dentro do faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, porque vão se enquadrar dentro da faixa de valor. Tá? As pessoas não comprariam hoje, porque só vai até a faixa 3, e agora com a faixa 4 talvez consiga comprar dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, traduzindo,
cliente que, quando entrar no faixa 4, o cliente já vai poder assinar no banco. Isso. Corretamente? Exatamente. Após os 2, No 3 período meses. no período de obras, ele já né? assina ele assina com a construtora, daqui uns 2, 3 meses já assina com um banco. Pode fazer o financiamento Tá? associativo. Então você Isso já vai aí. estar garantindo já a escritura do seu imóvel, tudo. Isso. Você não vai ter que esperar 2, 3 anos para fazer o financiamento. Você já assina agora e vai pagando a parte da construtora no período de obras. E você foge da correção monetária que a gente acabou de falar, né? Quando você compra e você vai assinar só na entrega das chaves, o valor das suas parcelas com a construtora sofre correção monetária, mas também o saldo devedor. Sim. Certo? Se você Sim. fez um financiamento de 50% com a construtora e 50% do banco, aquilo que está aguardando o financiamento bancário daqui a 3 anos vai ficar sofrendo correção monetária até o dia do Sem financiamento. entrega das chaves. Certo? Então, para algumas pessoas faz sentido, porque como a gente acabou de falar, existem públicos distintos com condições financeiras distintas. A pessoa que tem uma boa aplicação e a aplicação rende mais do que essa correção monetária, ele prefere deixar o dinheiro dele aplicado lá. Faz mais sentido do que amortizar para financiar. Agora, se você não tem essa grana guardada, essa amortização pode pesar para você no futuro. Então, se você puder fazer um associativo e assinar no período de obra, é o melhor dos mundos. Né? Tá. Então vamos colocar aqui 2 rendas. Você falou que é a partir de R$8.000, né? A partir de 8 e vai até 12 mil. R$8.000. Eu vou falar quanto essa pessoa vai pagar de prestação. Você está fazendo conta com o que aí? Com a taxa de juros? A prestação dela, o máximo que ela vai pagar de prestação. Não estou fazendo taxa de juros, não. Ela vai pagar no máximo 2.400 da parcela dela Conforme a morando. renda, né? Isso, Conforme a renda. Tá bom, gente. Então, o que o Frazão está fazendo? Calculando os 30% da renda do cliente para dizer quanto vai ser o valor da parcela, tá? O banco, a Caixa, e a maioria dos bancos, na verdade, né? Eu diria que 95% deles, Trabalha não com deixa, 30%. não deixa você comprometer mais do que 30% da sua renda, porque ele entende que se você comprometer mais do que isso, das duas uma. Ou você vai deixar de comer, ou você vai deixar de pagar o banco. Então, Exatamente. eles não querem que isso aconteça, então eles limitam a parcela em no máximo 30% do valor da renda familiar, deixando sempre muito claro. Renda familiar. Então, se você tem uma renda de R$8.000, você vai pagar uma prestação de R$2.400, no máximo, para a Caixa Econômica da sua prestação morando, tá? Isso aqui é praticamente um aluguel, cara. Sim. Você pegar aí nas regiões aí, Tatuapé, apesar que em Tatuapé tá muito mais caro o aluguel, mas Sim. pegar Belém, Moca, é essa média, 2.500, 2.700. O próprio Brás que a gente estava falando agora. Penha tá nessa faixa de R$2.000 o aluguel, você entendeu? Então, assim, você vai trocar o aluguel pela prestação da sua casa. Isso é excelente. Sim. Com uma taxa de juros de financiamento que vai ser, eu acredito que vai ser a partir de 10%. Né? Eles colocaram aqui a projeção de 10,5% e eu acho que eles vão manter, porque é o seguinte, se eles não tiverem uma taxa de juros atrativa, eles não vão conseguir tirar esse cliente dos outros bancos. E tem um porque nicho, eu acho que essa é uma estratégia que a Caixa está fazendo mas também, sabe? Tem um nicho muito grande desses clientes que não financiam por causa de taxa de juros, cara. Sim. Então, assim, se o governo começar a olhar para esse lado, vai ter um boom muito grande nesse faixa 4, que Sim. vai ser muito bom. É isso. Porque quanto maior a renda, maior eram os juros, correto? Sim. O que acontecia? Quando você pegava um cara de 8 a 10, 12 mil reais de renda, o poder de financiamento dele não era tão alto por causa da taxa de juros que era muito alta e o prazo que era E o prazo menor. curto, exatamente. A Caixa fazendo isso, o governo ajudando, vai acontecer o quê? Vai aumentar o poder de compra desse cara. Então vai ter muito imóvel na faixa de 500, 400 mil que a pessoa não conseguia comprar que vai caber dentro do bolso dela. Exato. E vai pagar uma prestação barata de 2.400, 3 mil reais, dependendo da renda. E muita construtora parceira que não trabalhava com esses clientes porque não conseguia atender o cliente, né? Tinha o produto, mas não conseguia vender na quantidade que ela quer, na velocidade que ela quer, vai começar a vender porque agora ela vai ter uma linha de financiamento que vai atrair esse cliente, né? Exatamente. A maioria dos imóveis que você lança, geralmente médio padrão, é essa faixa de 350 a 500 mil reais. E eles acabam tendo dificuldade na hora da venda por causa disso. Porque na hora de fazer o financiamento, a taxa de juros é lá em cima. Não tem uma linha de crédito Aí, para esse aí a cliente. pessoa que ganha 12 mil reais vai pagar uma prestação absurda com prazo curto. Então ele tem que ter um bom poder requisitivo de entrada para poder comprar o imóvel dele. Exato. Você entendeu? Exato. Ele tem que dar praticamente aí uns 40%, 50% praticamente do Eu valor do imóvel. acabei de falar para você, a tabela do Uniresidência SFH saiu com 50-50. O cliente 50 vai ter que financiamento. pagar 50% para a construtora e 50% para o banco. É um valor pesado, muito né? alto. Você pega o único quanto que está lá? A partir de 420 mil. Então tem que dar 210 mil para o Do período de obra. Você Do período entendeu? de obra, exatamente. É um valor muito alto. Se chegar pelo menos a 70%, 30%, vamos colocar 65%, Isso. já vai dar uma boa ajuda. Já ajuda muito. Vai dar uma boa ajuda. Já desonera muito o bolso do cliente. É a diferença. É alguns mil aí. Alguns mil. Gente,
eu vou falar então agora sobre coisas que a gente ainda não sabe, ou seja, coisas que faltam saber do faixa 4. Exatamente. Então, a gente falou que a gente sabe. Então, imóveis de até... Recapitulando, né? Imóveis de até R$ 500.000, financiamento em até 35 anos e projeção de taxa de juros de 10,5% ao ano. Já saiu no Diário Oficial isso ou ainda não? Então, pelo que eu fiquei sabendo, o Lula já assinou a lei. Agora, eu não sei se já saiu no Diário Oficial, tá? Mas o presidente já fez a assinatura, já meteu a caneta lá no projeto para liberar, tá certo? O que a gente não sabe, né? Tem todo o processo agora, Sim. né? Vai ser no Diário Oficial, Sim. depois a Caixa tem que mexer no sistema para poder travar esses valores. Mas eles têm pressa, tá? Tem? Eles têm pressa. A gente sabe que isso vai acontecer com rapidez. Eles têm que pressa. nem o faixa 1 lá que subiu, tá até hoje aí. Já tem quase 6 meses. A gente não sabe de todos os pormenores, mas a gente sabe que eles têm pressa, tá? O que foi falado na matéria, inclusive, é que o banco quer resolver isso ainda no mês de abril. Tá? Essa é a expectativa. Bom, o que a gente não sabe, então, sobre o faixa 4? Quando esse financiamento começa a ser ofertado? Não existe uma data já definida para que essa linha de crédito comece a ser ofertada. Ou seja, se você quiser comprar imóvel com faixa 4, quer comprar com a gente vai colher sua documentação, a gente vai montar todo o seu processinho e vai deixar ele guardadinho, quietinho, bonitinho com a gente, até o banco falar, ok. Tá liberado. Exatamente. Quando eles derem o start, a gente vai mandar a sua documentação para conseguir a aprovação. Hoje não tem uma data definida para isso. Tá? Segunda questão. Se haverá um novo teto de renda para as áreas rurais, como já ocorre nas outras faixas. Então, por exemplo, eu e o Frazão não trabalhamos com áreas rurais. A gente não tem essa expectativa, não tem essa expertise, mas às vezes a gente tem um parceiro corretor de imóveis que está nos assistindo e que trabalha com venda em área rural. Nas áreas rurais, a gente sabe que os limites de renda são diferentes dos limites de renda para as áreas urbanas. Eu vou te falar que área rural eu não manjo nada. Eu não sei se você perguntar, eu vou ficar aqui com cara de paisagem. Pois é. Eu também não sou mais indicado para falar sobre elas, tá? É uma outra coisa que a gente pode também trabalhar no futuro. Um corretor que trabalha nesse segmento. Trazer um parceiro para falar sobre isso, né? Exatamente. Existe gente que mora em área rural. E não é porque ele mora na área rural que ele não precisa de um imóvel. Tá? E existe algumas diferenças, algumas nuances diferentes. Valor de renda, valor de financiamento, valor do imóvel, tudo isso muda. Tá? Então, a gente ainda não sabe se no faixa 4 vai haver tetos de rendas diferentes para as áreas urbanas e para as áreas residenciais. As áreas urbanas e as áreas rurais. Tá? Essa informação a gente ainda não tem. Se as habitações voltadas para essa faixa serão incluídas em projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC. Tá? A gente também não sabe essa informação. E se o financiamento valerá apenas para famílias que ainda não têm imóvel registrado, como acontece nas outras faixas. Ou seja, faixas 1, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, você não pode ter imóvel no nome. Se você já tiver uma escritura no seu nome, mesmo que seja parcial, né? Sim, sim. Mesmo que você seja apenas parte daquilo. Eu ganhei uma herança de um imóvel do meu pai, eu e meus 10 irmãos, e eu tenho a 10ª parte desse imóvel. Só que o seu nome consta na escritura desse imóvel. Exatamente, você já é proprietário. Né? Exato. E por ter essa 10ª parte desse imóvel, você não pode ter Minha Casa Minha Vida. Tá? Taxas de juros são diferentes para esse tipo de cliente. Exatamente. Então, entra no SBPE. Né? Exatamente. Deixando claro que... Jailton, então quer dizer que eu não posso ter nunca? Não quer dizer que você não pode ter nunca. Quer dizer que seu nome tem que sair dessa escritura. Então existem caminhos. Vou frisar de novo. Não deixe de falar com a gente. Tem dúvida? Poxa, o Jailton falou que não pode. O Jailton falou que não pode ter imóvel no nome. Então, que eu tenho imóvel no nome, eu não posso comprar de jeito nenhum. É uma regra? Mas ela tem as suas formas de ser resolvidas. A gente consegue achar caminhos para você resolver essa questão. Procura a gente, de novo, tô colocando na sua tela aí, tá aparecendo na televisão, meu WhatsApp, o WhatsApp do Frazão, meu Instagram, o Instagram do Frazão, o TikTok do Frazão, o TikTok do Jailton. Chama a gente e pode colocar também nos comentários, né, aqui no YouTube, as suas dúvidas e a gente vai responder com o maior prazer todas elas. Esse canal, a gente criou esse canal já para poder tirar muitas dúvidas de muitos clientes que querem comprar, muitas pessoas querem comprar e não sabem, que ninguém orienta. Isso. A gente está criando esse canal justamente para isso. Às vezes para tirar a sua dúvida, para mostrar o que você pode. Às vezes a pessoa fica sem graça de perguntar também, né, Frazão? Mas... Não é? E como que compra, então? Pois mas é uma verdade, a gente sabe disso. A gente trabalha com tanto tempo nesse mercado que a gente sabe que às vezes a pessoa tem uma dúvida
É uma dúvida que fica martelando na cabeça dela, é uma dúvida que impede ela de tomar uma decisão, só que ela não tem a coragem de perguntar. Às vezes é pelo próprio perfil da pessoa, a pessoa é tímida, não tem coragem de fazer a pergunta. Então, a gente vai ficar aqui falando um monte de coisa, trazendo um monte de conjecturas, porque pode ser que uma das coisas que a gente fale aqui esclareça a sua dúvida e seja o que você precisava para tomar a sua decisão. Exatamente. Tá certo? O que se a gente não souber, a gente procura, vai correr atrás para te explicar. Exato. Isso aí com certeza vai acontecer. Você nunca vai ficar sem a informação correta. Exatamente. Isso é importante deixar claro, tá? Bom, como eu falei, então, a última das coisas que a gente precisa frisar é a gente não sabe ainda se o faixa 4 vai ter essa exigência. Se vai ser obrigatório a pessoa não ter imóvel no nome. Conversando com um parceiro ontem com mais experiência do que eu de mercado imobiliário, ele acredita que sim. Eu também acredito que sim. Porque não faz muito sentido, né? Já que, afinal de contas, é um programa Minha Casa Minha Vida. O programa foi criado para atender quem não tem imóvel. Então eu não acho que eles vão deixar isso liberado para qualquer pessoa. Até porque se eles deixarem liberado, Frazão, olha que loucura. Se eles deixarem liberado, vai ter muito cliente investidor que vai poder se beneficiar do faixa 4. Com certeza, né? Certo? Aquele cara que compra para revender, aquele cara que compra para alugar, que aprendeu que isso é uma forma de você aumentar o seu capital, aumentar o seu patrimônio. Esse cara vai investir. Se a taxa de juros está menor, se o prazo está maior, se a parcela vai ficar pequena, faz todo sentido o cara comprar. Então, é essa questão que eu acho que está sendo discutida lá em Brasília. Nós vamos ou não vamos liberar isso? Então, essa é a dúvida que a gente ainda não sabe responder, tá? E hoje em dia você pegar aí, tem muita gente que ganha na faixa de 6 mil, o marido ganha 7, 8, então já entra nesse padrão aí. Sim. Entendeu? E às vezes eles não compravam justamente por causa disso, por causa, desculpa gente, que eu tô meio gripado, então a voz está sumindo. Por causa da taxa de juros e o prazo de financiamento. Entrando, isso aí vai ajudar. Mas tem o outro porém, dos investidores. Sim. Tem muita gente que vai querer investir, porque é um nicho muito grande. Porque hoje ele vai estar pagando 15%, ele vai pagar 10% de juros. Para ele vai ser uma mão com açúcar. Sim, entendeu? sim. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui agora. Bora lá. Para a gente falar um pouquinho sobre números do faixa 4. Tá? Então eu quero te pedir ajuda aí, abre a sua calculadora, a gente vai fazer uma continha para entender mais ou menos como é que vai funcionar isso para o cliente, se vier da forma que a gente já falou até agora. Tá? Então a primeira coisa que eu quero que você calcule pegue um imóvel de 500 mil reais. 500 mil. Isso. E você vai retirar deste valor 30%, que é o que a gente acredita que vai ser 30%. O valor que a Caixa vai... 350 mil de financiamento. Então, quer dizer, 150 mil a Caixa vai exigir que o cliente pague dentro do período de obra. Isso. Eu acredito que vai ficar dentro disso, tá? Entre 65% e 70% que a Caixa não vai financiar. A Caixa vai financiar 70%. Vamos pegar aí uma hipótese ruim aí, 40%. Então, colocar 35%. Sim. Pra ficar na média dos dois. Tá. 35. Vai dar 325 mil. 325 mil. Então Dá ela vai 175 mil de período de obra. 175 direto com a construtora durante o período de obra e aí com as flexibilidades que a gente já conhece, a Plano e Plano fazendo das tripas coração para atender o cliente dela. Tá? Então o cliente vai financiar... geralmente o cliente que vai comprar um imóvel de 500... Desculpa. Um imóvel de 500 mil, ele já tem uma reserva. Ou já tem algum imóvel, ou tem um bom fundo de garantia, alguma coisa assim. Então carro, não vai pesar. Carro, talvez ele possa se desfazer também, trocar por um de menor valor, para fazer dinheiro se capitalizar. Bom, aí existem diversas formas do cliente conseguir recursos para fazer a compra. Agora eu quero que você pegue os 10,5% que a gente fez de projeção de taxa de juros e divida por 12. Dá 0,88. 0. Tá arredondando, eu acho que é 0,875, né? 0,875, beleza. E a gente falou que o imóvel vai ser financiado em 325 mil. Isso. Perfeito? 325 mil. 325, 00000. E a gente agora calcula quanto vai ficar o valor da prestação. Você colocou renda? Não, eu coloquei taxa de juros, ele calcula o valor da prestação com base na taxa de juros. Ah, tá. 325. 000. Pera aí, gente, que eu tô apanhando aqui do meu celular, tá? Não levem a mão, Tudo não. ao vivo, viu, gente? Não levem a mão, não, mas já vai sair.
Outro dia minha mãe perguntou, mas vocês não levam nada lá, tipo, anotado? Não, mãe, a gente fala tudo que tá ali na cabeça e vai falando, põe as pautas e acabou. Eu vi você fazendo conta ao vivo, eu falei, mãe, a gente tem que fazer. É importante até pro cliente entender que a gente também vai fazer isso com ele também, quando ele estiver no plantão de vendas, para esclarecer as dúvidas dele, né? Afinal de contas, ninguém quer comprar nada se tiver dúvida. Se a pessoa tem dúvida, a pessoa não compra. Então, a nossa ideia aqui é esclarecer todas as dúvidas para que a pessoa não deixe de comprar por falta de informação. 325.000,000. Calcular. R$ 2.844 vai ser o valor da parcela deste cliente financiando com taxa de juros de 10,5%. Tá? No SBPE, financiando 325 mil. Eu acredito que pega uma renda de uns 8 a 9 mil reais esse valor aí. Talvez um pouquinho mais por conta da questão do score, que também é considerado também. A gente precisa lembrar, deixar isso muito claro. Então, uma coisa importante, gente. Eu tenho o meu cartão de crédito e meu cartão de crédito vence o dia 10 e eu pago meu cartão de crédito dia 12. Parece bobagem 2 dias, né? Mas 2 dias não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. A taxa de juros às vezes é pequena e irrisória. Só que assim, tem uma coisa no Brasil chamada score, que é uma avaliação do bom pagador. Tá? Isso é calculado anualmente e mensalmente. E o score ele dá uma pontuação para você. Quanto melhor for a sua pontuação no score, mais crédito você tem, tanto com a construtora quanto com a instituição financeira. Tá? Então, é importante deixar claro que eu quero comprar um imóvel. O que você tem que fazer nos próximos 12 meses? Manter a sua vida financeira o mais em dia possível. Não atrasa nada, não deixa nada para trás. Esqueci de uma conta de luz. Ai, meu Deus do céu, meu cartão de crédito. Eu resolvi comprar não sei o que, parcelei em 12 vezes. Qualquer coisa que você faça vai impactar na liberação do seu financiamento. Gente, mas quebrou a minha geladeira, eu tive que comprar parcelado. Tudo bem, eu entendo, você não vai ficar sem geladeira. Mas você tem que ficar ciente de que se você parcelar, vai impactar no seu financiamento. Teve um caso de um cliente ano passado que a gente não conseguiu vender para ele porque ele tinha feito um empréstimo. Sim. De acho que foi R$1.500. Exato. Bobagem. Empréstimo baixo. Bobagem. Só que na hora que caiu lá, teve comprometimento de renda e acabou perdendo o poder de financiamento. Exatamente. Ele deixou de comprar. Inclusive, eu vou até mandar mensagem para ele agora, porque acho que ele já deve ter quitado. Já resolveu, né? Já resolveu. Olha que legal, já lembrou do cliente. Já lembrei do cliente. Muito bom. Gente, eu fiz esse cálculo aqui, que eu passei para vocês agora, colocando então 4 informações, na verdade 3 informações muito simples. Prazo de financiamento, você escolhe. O Vitão tá falando que eu tenho mais 5 minutos, que eu falo para burro que tá acabando a live. Então, vamos resumir aqui. 420 meses eu coloquei aqui como prazo. Então, você coloca a primeira informação. Número de meses que você vai financiar seu imóvel. Informação número 2, taxa de juros. E é preciso que você coloque a taxa mensal. Não adianta colocar a taxa anual, porque vai dar erro. Tá? Taxa mensal. Então, você pega a taxa que a gente acabou de fazer aqui, a divisão junto com o frasão. A taxa de juros é 10,5% ao ano. Você pega os 10,5%, divide por 12, você vai ter o valor da taxa mensal de juros. E o valor financiado, que é uma informação que você tem também. Ou seja, se a gente sabe que o imóvel custa 500 e que eu preciso financiar 65, como a gente fez aqui o cálculo, você fez a conta na calculadora, você sabe quanto restou para você financiar. Essas 3 informações você vai ter para você fazer a sua projeção. E quando você pede calcular, ele calcula para você o valor da sua prestação, com base na sua taxa de juros. Então você dá 3 informações, ele te traz a 4 informação. Bom esse aplicativo, hein? Essa informação, gente, é aberta ao público. Qualquer pessoa pode usar isso aqui. Isso aqui é uma calculadora de juros do Banco Central do Brasil. Tá? Eu vou colocar o link dessa calculadora nos comentários, né, na descrição do nosso vídeo, no nosso canal do YouTube. Essa eu não sabia. Exatamente. Eu vou disponibilizar isso para que vocês possam usar, porque isso aqui é público, qualquer um pode usar e é bacana para você começar a entender como é que o jogo funciona na compra de imóveis, tá? Então funciona muito bem e qualquer um pode usar. Tá? Então vai ficar disponível para você aí, nosso ouvinte. Use com moderação. Tá certo? Para que você comece a entender um pouquinho de como funcionam essas regras de financiamento, o que dá, o que não dá. Pô, JB, ô Jailton, ô Frazão, ô Brazão, eu tentei fazer, mas eu não consegui, fiquei com dúvida.
Chama a gente. Tá de novo aparecendo na sua tela aí. Eu vou aprender também a mexer, porque eu não sei, eu não sabia nem que tinha. Agora eu vou aprender a mexer. Chame a gente, a gente vai esclarecer as suas dúvidas para você conseguir entender a mecânica do negócio e poder começar a perceber se você pode ou se você não pode. Volto a dizer, você chamar a gente e a gente entender que você não pode comprar agora não é uma sentença de morte, né? Você só vai se preparar para comprar no futuro. Tá? A gente atende clientes que compram com a gente em 3 meses, em 6 meses, em 12 meses, em 1 ano. Sim. Tá? Poder você pode, às vezes você não pode comprar na região que você quer. Ou naquele momento. Como eu volto a dizer, às vezes a pessoa está com uma restrição boba e não resolveu aquela restrição. A gente atendeu um cliente esse dia que tinha um cartório de R$40. Nem sabia. E não sabia. A gente subiu a próstata dele, ele foi reprovado. Ah, poxa, mas por que foi reprovado? Cartório, a gente vai orientar você direitinho, você vai regularizar a sua situação e a gente vai liberar o seu crédito. O importante é dar o passo inicial. O passo inicial é dizer, eu quero. Eu tomei a decisão. Eu vou sair do aluguel, eu vou sair da casa da minha sogra, eu vou parar de morar de favor, eu não quero mais morar na periferia. Toma a decisão e procura a gente que a gente vai ajudar você a resolver essa questão. Qualidade de vida melhor para meus filhos, para minha família. É isso aí. Volto a dizer, o endereço da calculadora a gente vai colocar na descrição do nosso vídeo no YouTube, tá? Se você ainda não segue a gente, vai lá no YouTube, procura brookers.net, tá? Segue a gente. Nas nossas redes sociais também a gente vai colocar todas elas aí, TikTok, Instagram e o número de WhatsApp para que você fale conosco. Foi um prazer estar com você essa tarde aqui. Espero que não tenha sido cansativo. Para nós não foi, a gente nem percebeu, né? Passou muito rápido. Eu só fico vendo o Vitor ali, ó. Lá no fundo, lá falando que tá acabando. Eu nem percebi que o tempo estava acabando. Mas foi muito legal, acho que fluiu muito bem, a gente conseguiu falar de bastante coisa. Acho que foi bem esclarecedor. A gente deve ter um episódio para gravar ainda essa semana. Se tudo der certo, se tudo correr bem, a gente vai gravar e a gente muito em breve vai estar com vocês aí na rede, no nosso canal no YouTube com esse novo episódio, tá certo? Muito obrigado por nos receber, muito obrigado por nos acolher. Espero que tenha sido produtivo para você. Dúvidas, nos chame, a gente está à sua disposição. É isso, brigadão, Frazão, se despede aí. Gente, só tenho a agradecer a participação de vocês aí. Continue chamando a gente aí, não parem. É muito importante para a gente que a gente está vendo que o nosso trabalho está fluindo, está ajudando vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Desculpe hoje a falha aí, que a minha voz está sumindo toda hora, estou engasgando. Tem que passar no médico de novo. Meu Deus do céu. Um recado que eu sempre falo, desistir não é opção. Lute atrás dos seus sonhos. Vamos lá que a gente consegue. É isso aí. Um grande abraço a todos aí. Valeu, parceiro. Brigadão. Valeu você que está aí do outro lado da telinha. Parabéns. Muito obrigado pela iniciativa de nos acompanhar. Esteja conosco sempre. Vitão, obrigado mesmo pela parceria de sempre, por nos receber aqui sempre no SampaCast. É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Obrigado por tudo. Valeu. Tchauzinho.